Olá pessoal, bom dia. Aqui quem está falando é o Will Oliveira. Eu sou supervisor e consultor de planos de saúde, certo? E hoje eu venho trazer uma notícia para vocês em caráter informativo, tá? Sobre a questão da portabilidade de carência, ok? Para vocês que não conhecem e que têm planos de saúde, tanto faz ele ser o individual ou o plano familiar, ou a questão do plano coletivo por adesão ou coletivo empresarial, você que é consumidor do plano de saúde, você tem direito à portabilidade de carência. Você pode migrar para as outras operadoras, tá? Seguindo o critério da lei, da resolução normativa que regulamentou o direito de portabilidade do consumidor de planos de saúde, tá? Olá galera, sejam bem-vindos ao meu canal Will Oliveira. Eu sou supervisor e consultor de planos de saúde. Trabalhamos com várias operadoras. Se você está precisando se informar sobre os planos de saúde e o plano odontológico, visite agora o nosso site www.wpplanosdesaude.com ou através do WhatsApp 859-8559-0394. Se caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Não deixe de deixar o seu like ou o seu dislike e também compartilhe para as pessoas que você acha que vão ficar interessados nesse tipo de conteúdo. Se você tem alguma dúvida, uma sugestão ou um comentário de algum tipo de vídeo, você pode deixar na parte de comentários. Desde já, agradeço a participação e a atenção de todos. Muito obrigado. Vamos primeiro aqui entender o que é a portabilidade. A portabilidade é um direito que o beneficiário tem de mudar de plano de saúde sem a necessidade do cumprimento do período de carência ou cobertura parcial temporária, tá? Então, você que é beneficiário e está querendo mudar de plano de saúde por algum motivo, não sei a necessidade, você tem o direito a fazer essa mudança, tá? Sem precisar cumprir novamente o período da carência ou a cobertura parcial temporária. Quais são os requisitos para realizar a portabilidade de carência? Para você ter direito a fazer essa portabilidade, o beneficiário deve estar vinculado a um plano de saúde de tipo de contratação individual ou coletivo por adesão. Tá? Quando ele fala aqui coletivo por adesão, pode ser tanto no plano feito pela entidade, tá? Ou pelo plano coletivo empresarial. Todos eles são no modelo de adesão, ok? O plano de origem deve ter sido contratado após 1º de janeiro de 99 ou adaptado à lei 9656/98, tá? Nessa época que foram regulamentado o plano, tá? Então ele é preciso estar dentro desse perfil, né? Deve estar com essa regulamentação ou já adaptado na lei. Se o plano for antes dessa data, aí se ele não tiver adaptado à lei, não vai ter direito a fazer essa portabilidade. O beneficiário deve estar em dias com o pagamento da mensalidade. Então, se você tem um plano e você está com 3 meses em atraso e quer fazer a portabilidade, não dá. Você vai ter que quitar o plano de saúde para poder ter direito a fazer a portabilidade, ok? O beneficiário deve estar há pelo menos 2 anos na operadora de origem. Então, se for a primeira vez que você for fazer esse processo, você tem que ter no mínimo 2 anos na operadora de origem, ou pelo menos 3, se tiver cumprido cobertura parcial temporária, tá? Para doenças e lesões pré-existentes.
Se o beneficiário já tiver exercido a portabilidade alguma vez, tá? Ele não vai precisar ter 2 anos ou no mínimo 3. Ele vai precisar apenas ter 1 ano de plano. Então você tem a UAP Vida, aí você vai fazer a migração para Unimed, aí você tem que ter 2 anos ou 3, né? Se tiver cumprida a cobertura parcial temporária. Aí você faz a primeira portabilidade. Depois que você chegou na operadora de origem, você vai precisar ter 1 ano nessa operadora para poder fazer novamente essa mudança. A faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior. Pode ser igual ou inferior ao plano de origem do beneficiário. Então, tem que ser igual ou inferior o preço, tá? O tipo de cobertura do plano de destino deve ser igual ou inferior ao plano. Por exemplo, se o seu plano é o UAP Vida, aí o seu plano é completo, consultas, exames, internação e cirurgia. Aí você tem que fazer um plano no mesmo segmento. Você não pode ir, por exemplo, o plano da Unimed e fazer o plano com coparticipação. Até pode, né? Porque é inferior, né? No ponto de vista. Mas ele não pode ser... Tem que ser no mínimo igual ou inferior a ele. Ok? Então você pode migrar para um ambulatorial. Você pode migrar para um hospitalar. Você pode migrar para um plano coletivo. Então todos eles você pode migrar. Se o plano de destino for coletivo por adesão, o beneficiário deverá possuir vínculo à pessoa jurídica contratante do plano. Ok? Então isso aqui é para você ter direito a essa portabilidade de carência. Então para você ter esse direito aqui, essa portabilidade, você precisa estar dentro desses padrões aqui, tá? Existe outro tipo de portabilidade, é a portabilidade extraordinária de carência, certo? A portabilidade extraordinária de carência é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano de saúde sem a necessidade do cumprimento de período de carência ou cobertura parcial temporária, na hipótese de fechamento da operadora. Então, se essa operadora for encerrar suas atividades, inesperadamente ela vai comunicar ao beneficiário, e aí o beneficiário vai ter que fazer essa portabilidade extraordinária. Aí ele não vai precisar, né? Ele não vai ter necessidade do cumprimento do período de carência ou a cobertura parcial temporária, que é a questão da doença pré-existente, tá? Então é nesse ponto de vista aqui, no caso de um fechamento da operadora, ele vai poder fazer essa mudança para qualquer operadora, né? Dentro que sigam esse padrão aqui, né, que está falando como é que funciona a portabilidade, ele tem que seguir esse padrão. Aí aqui também tem os requisitos também, né? Aqui tem os requisitos iniciais, e aqui nós vamos ter os requisitos para realizar a portabilidade extraordinária de carência. O beneficiário deve estar em plano de operadora em processo de encerramento em que tenha sido decretada a portabilidade extraordinária por meio da resolução operacional específica, tá? Então ela vai ser acionada, né? A operadora vai ser acionada a fazer esse processo. O beneficiário pode estar em um plano de qualquer tipo de contratação. Então ele pode estar no plano individual, coletivo ou coletivo empresarial, tanto faz. Se acontecer esse processo da operadora for encerrar suas atividades, aí tem que usar esse processo de portabilidade extraordinária. O plano de origem pode ter sido contratado a qualquer tempo, incluindo-se os planos antigos e não adaptados. Então é isso.
se for um plano antigo antes da regulamentação, também tem direito a fazer a portabilidade extraordinária. O beneficiário deve estar em dias com o pagamento da mensalidade, tá? Não pode estar em atraso. O beneficiário que esteja vinculado ao plano de origem há menos de 300 dias pode exercer a portabilidade. Então, se você tiver menos de 300 dias, você pode, mas você vai sujeitar-se quando cabíveis ao período de carência do plano de destino, descontados do tempo em que permaneceu no plano de origem. Então, aqui você vai se submeter a uma redução na sua carência. Se você tiver menos de 300 dias, então você vai ter uma redução da carência, então você vai sujeitando-se, né? Tá bem aqui escrito que é sujeitando-se quando cabíveis ao período de carência do plano de destino, descontados do tempo em que permaneceu no plano de origem. Então eles vão descontar alguma coisa relacionada a esse tempo. Eu já vi esses casos aqui no caso de um plano da Unimed. Você tem lá, tem uma tabela específica. Se você tiver menos de 300 dias, aí você absorve tanto tempo. Se você tiver mais de 2 anos, absorve tanto tempo. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. O beneficiário que esteja cumprindo cobertura parcial temporária, CTP, que é a carência, é a doença preexistente, no plano de origem. Então, se o beneficiário esteja cumprindo esse período no plano de origem, pode exercer a portabilidade, mas vai estar sujeitando-se ao respectivo período remanescente no plano de destino. Mesma coisa. Se ele estiver cumprindo esse mesmo período aqui, é a mesma coisa que ele está aqui. Então, acontece a mesma coisa. Porque, como ele não tem... Aqui é quando tem abaixo de 300 dias. E aqui é quando ele ainda está cumprindo, né? Também, tanto, no meu ponto de vista, tanto faz, né? Porque aqui são 2 anos para ele ter direito a CTP. Então, para ele ter direito a CTP, pelo plano precisa de 2 anos. Então, tá. Vamos supor que ele tem 1 ano e meio. Ele também vai passar pela mesma situação. Vai ter o aproveitamento, mas vai ter a redução de acordo com o respectivo remanescente no plano de destino. Então, vai ter a redução, né, de acordo com a quantidade de tempo que ele tem. O tempo vai influenciar muito na hora de fazer a contratação. Então, se você tem 1 ano, se você tem 6 meses, se você tem 8 meses, então se você estiver nesse perfil aí procurando mudar, às vezes nem vale a pena. Se você tem 3 meses, 6 meses, no entanto que uma das regras é necessário que você tenha no mínimo 2 anos quando for fazer a primeira portabilidade. Se o plano de destino for coletivo por adesão, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano. Ok, então é isso. Precisa ter o vínculo no caso de um plano coletivo. Agora vamos ver qual é a diferença, essa que nós vimos foi a portabilidade extraordinária, e vamos ver então a portabilidade especial. A portabilidade especial é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano de saúde sem a necessidade do cumprimento de período de carência ou cobertura parcial temporária. Nos casos em que a mudança de plano ou de operadora não foi por vontade ou escolha do beneficiário. Olha aí. Então o beneficiário não escolheu. Tais como o fechamento da operadora, morte do titular do contrato, ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa e aposentados. E extinção de vínculo pela perda da condição de dependência. A portabilidade especial de carência por encerramento da operadora é decretada por resolução operacional específica. Ok, então tem que estar dentro desses segmentos aqui, tá? Então, se acontecer qualquer um desses segmentos, você vai usar essa modalidade, portabilidade especial.
Quais são os requisitos para realizar essa portabilidade? O beneficiário deve se encontrar em uma das seguintes situações. A operadora deve estar em encerramento, morte do titular, que eu acabei de falar, perda de condições de dependência em contrato coletivo, ou final do benefício concedido a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa. Se não tiver nenhum desses critérios aí, você vai usar a portabilidade especial. O beneficiário pode estar tanto no plano individual, coletivo ou coletivo empresarial, tá? O plano também deve estar dentro da regulamentação. O plano de origem pode ter sido contratado a qualquer tempo, inclusive os planos antigos e não adaptado à lei. Então, qualquer um dos planos, até que não estejam regulamentados, né, ele vai poder utilizar a portabilidade especial, ok? O beneficiário deve estar em dias com pagamento. O beneficiário que esteja vinculado ao plano de origem há menos de 300 dias, aí vai acontecer a mesma situação lá da portabilidade extraordinária, né? Tem a perda de carência. Se for abaixo de 300 dias e se você estiver cumprindo o CTP, vai ter uma redução da carência na hora de fazer esse tipo de processo. A faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra no plano de origem, tá? O tipo de cobertura também deve ser igual ou inferior. Se o plano de destino for coletivo por adesão, pessoal, deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica, ok? E é isso, pessoal. Se você está precisando contratar um plano de saúde, você pode escolher aqui. A gente trabalhamos com Bradesco, Sul América, Amil, Unimed, Unimed Ceará e Unimed Fortaleza. E aqui é o Apvida. Além dessas operadoras, que são os planos feitos direto com a operadora, você também vai ter direito a fazer o plano coletivo por adesão, que aí você pode estar fazendo ou pela Qualicorp ou a Fix, que são as administradoras que a gente comercializamos através do nosso site da www.wpplanodesaude.com. Eu agradeço então aí, eu espero ter ajudado a quem realmente está precisando dessa informação. E se você acha que essa informação vai ser útil para alguém, encaminhe, compartilhe, mostre para mais alguma pessoa que esteja precisando dessa informação, tá? E não deixe de deixar o seu comentário. De repente você está com uma dúvida e não sabe onde conseguir essa informação, você pode deixar no comentário do vídeo, que a gente vai estar procurando responder o mais breve possível, tá? Outra, se for necessário, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Desde já eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado.